Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina, será calor extremo. Um dos textos que vão aparecer aqui no nosso texto de hoje é Isaías capítulo 43, versos 1 a 7, que diz assim: Mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, dignos de honra, eu te amei. Darei homens por ti e povos por tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Darei o norte, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, e todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e os fiz. Até esse momento no nosso trimestre, nós tivemos a oportunidade de poder entender que o Senhor Deus, muitas vezes, nos leva para a experiência do crisol. Ele mesmo nos leva para circunstâncias, para situações onde passaremos por dificuldades, por problemas, por angústias. E vimos também, e o que ficou muito claro até o presente momento, que em nenhuma das circunstâncias o objetivo de Deus é nos destruir ou nos deixar de lado ou fazer com que tivéssemos algum tipo de prejuízo. O propósito é sempre o propósito de purificação, o propósito de aprendizado, o propósito de fazer com que a nossa experiência com Deus se estreite ainda mais e sejamos capazes de confiar ainda mais nele. Quando olhamos, por exemplo, para esse texto que acabamos de ler, esse texto, alguns autores bíblicos mencionam que provavelmente o Isaías, nessa altura, e Isaías, só para poder lembrar, que escreveu num período que antecedeu ao cativeiro da Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, sitiou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou como cativos os judeus. Antes que isso acontecesse, um dos profetas que profetizou foi Isaías. Depois dele, o outro profeta de grande renome, que já foi aquele que viveu a experiência desse mesmo cerco e dessa mesma conquista, que foi Jeremias. Os dois, com certeza, foram os que mais escreveram sobre essa experiência. Nesse texto, de forma muito especial, o que o Isaías está dizendo para a gente é que haveriam situações probantes diante do seu povo. Eu gosto de comparar sempre esse texto com o texto de Jeremias, no capítulo 29, quando ele envia uma carta para os exilados que já estavam lá na região da Babilônia. Jerusalém ainda não tinha sido destruída, mas pelo menos uma deportação já tinha acontecido. Enquanto os exilados estavam às margens do rio Quebar, provavelmente num assentamento de refugiados, e uma grande quantidade de profetas falsos se levantavam para poder dizer: olha, vocês vão voltar ainda para Jerusalém, não se estabeleçam aqui na terra de Babilônia. O Jeremias mandou uma carta para eles, e na carta ele falou: então, o Senhor Deus manda o seguinte para vocês: se estabeleçam na Babilônia, construam casas, façam a vida de vocês, porque a prosperidade dessa terra vai ser a prosperidade de vocês. Só daqui a 70 anos vocês retornarão para cá, para Jerusalém. Não esperem que isso aconteça antes. Aí ele vai olhar e vai dizer assim: porque há uma coisa que vocês precisam compreender. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu é quem sei quais são os planos que eu tenho para vocês. Planos de felicidade e prosperidade, diz o Senhor. Quando você olha para isso, o Senhor Deus dizendo: eu tenho planos de prosperidade para vocês. Então vocês vão ficar no cativeiro. Vocês vão passar 70 anos longe da terra de vocês. Vocês vão passar 70 anos longe da cidade, do templo e de tudo aquilo que vocês amam. Que tipo de amor é esse? O tipo de amor que pretendia curar o seu povo da idolatria. Todas as vezes que o Senhor Deus toma uma postura, pode ter certeza de que sempre é para o bem. Isaías, quando agora está escrevendo o texto que lemos ainda há pouco, ele fala sobre quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. As duas primeiras situações, quando passares pelas águas, alguns comentaristas bíblicos mencionam que ele está olhando para trás para a história de Israel.
Ele está dizendo, olha, nossos pais aprenderam uma grande lição quando passaram pelo Mar Vermelho. O Senhor Deus simplesmente poderia ter feito com que eles dessem a volta e estava tudo certo. Poderia ter impedido que os egípcios os atacassem, mas ele não o fez. Ele permitiu que os egípcios os atacassem. Porque nessa situação, algo aconteceu. O povo viu uma manifestação da parte de Deus e o mar se abrindo e uma estrada seca aparecendo para eles no meio do oceano. Quando você olha para isso, você percebe nitidamente que Deus estava ensinando para eles uma grande lição de proteção e de cuidado, e de como eles poderiam confiar no Senhor. Quando passares pelos rios, ele está aqui mencionando provavelmente a experiência agora, depois de 40 anos que eles haviam atravessado o Mar Vermelho, eles estavam agora diante do Rio Jordão na época da primavera. O rio transbordava pelas suas barrancas. E quando os sacerdotes entram para dentro desse rio com a Arca da Aliança, o rio simplesmente para de correr, um paredão de água se estabelece na parte de cima e o rio fica seco na parte de baixo. E as pessoas podem passar agora de forma tranquila. Quando você olha para isso, você percebe o grande milagre. Deus não poderia ter simplesmente mandado eles construírem uma ponte. Eles tinham condições para fazer isso. Mas ele permitiu que eles passassem por aquela experiência para eles poderem perceber como o Senhor Deus tem poder e assim a confiança neles fosse estabelecida no Senhor. Por que o Senhor Deus operou esses dois milagres? No primeiro caso, porque ele sabia que eles enfrentariam grandes dificuldades no deserto e precisavam aprender a confiar em Deus. No segundo caso, ele sabia que assim que atravessassem o Rio Jordão, eles encontrariam os cananeus do outro lado e teriam grandes batalhas e precisavam se lembrar de que o Senhor era Deus. Portanto, o Isaías está olhando para trás, está olhando para o passado e dizendo, lembra que mesmo as situações difíceis que os pais de vocês passaram, serviram para que eles pudessem estruturar uma fé sólida no Senhor. E agora ele está olhando para frente. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Acontece que quando os refugiados israelitas ou judeus foram para a Babilônia, você se lembra, Daniel capítulo 3 mostra isso. Por serem fiéis a Deus e se negar a ajoelhar diante da estátua que Nabucodonosor havia erigido no Vale de Dura, os 3 amigos do Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo. O Senhor Deus poderia tê-los impedido de entrar na fornalha, simplesmente teria impedido Nabucodonosor de criar uma situação como aquela, mas o que o Senhor Deus fez foi melhor do que isso. O Senhor Deus foi com eles para junto do fogo. Ao invés de 3 indivíduos dentro do fogo, Nabucodonosor continua olhando e agora eles estão caminhando por dentro da fornalha de fogo. E eles dizem, o Nabucodonosor diz, não foram 3 que a gente jogou lá? Eu estou contando aqui, 1, 2, 3, tem 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. E nisso ele vai dizer, Sadraque, Misaque, Abidnego, saiam daí da fornalha. É uma coisa realmente tremenda. O Senhor Deus não os impediu de passarem pelo fogo, mas estava no fogo junto com eles. O que nós precisamos entender é que nem sempre nós seremos poupados de dificuldades e problemas. Aliás, quando eu paro para poder olhar para a minha história, houve muitos momentos de perseguição, de luta, de dificuldade que eu mesmo enfrentei dentro da minha história e que me serviram muito para purificar a minha vida, a minha alma, para me ensinar lições preciosas a respeito de como Deus lida conosco. Portanto, não refugue diante dos momentos em que o crisol for estabelecido para você. Pode ter a certeza de que um processo de purificação acontecerá. E a tua experiência será uma experiência muito mais sólida de fé com o Senhor Deus do que antes de passar por essa experiência. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que a tua promessa não é de que não enfrentaremos dificuldades e problemas, mas sim de que mesmo nas dificuldades e problemas nós poderemos contar com a tua presença, com o teu cuidado e com o aprendizado que o Senhor tem para nós. Purifica-nos, ainda que seja pelo crisol. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?